Saravá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o orixá Oxóssi. Meu nome é Pai Jonathan de Oxalá, sou sacerdote do terreiro de Umbanda Aprendiz e Caboclo. Então, pessoal, nós vamos falar sobre Pai Oxóssi nesse vídeo e temos bastante informação aí para falar. Não se esqueçam de dar uma boa lida depois no PDF, que as informações complementares estão lá. Então, começando com o nosso resumo do orixá. Quem é ele? Então, vamos lá. Oxóssi, ele é o irmão mais novo de Ogum, segundo as lendas, filho de Oxalá e Iemanjá. Então, sempre esteve ao lado do irmão, aprendendo a caçar. Existe a primeira observação para fazermos aqui. Oxóssi, ele é o orixá das matas, ele é o orixá da fauna, da flora, ele é o orixá da caça, tá? Oxóssi tem ele é o orixá disso. São essas as forças da natureza que pertencem a ele. Porém, existe talvez uma informação controversa que a gente encontra pelas cartas, que se diz que Oxóssi é o caçador, Ogum é o caçador. Oxóssi pertence ao clã de Ogum. Vou tentar explicar para vocês assim. Ogum, irmão mais velho, era o caçador, era ele que saía para as batalhas, ele que saía à busca do sustento. E ele sempre levava o irmão junto. O irmão teve o aprendizado da guerra, o aprendizado da caça com Ogum. Ele era um caçador? Sim. Ele é o orixá da caça? Sim. Mas ele é um caçador do clã de Ogum. Certo? A gente esclarecendo isso, tem mais algumas coisas para esclarecer. Odé e Oxóssi são diferentes. Assim como Iansã e Oyá, eu falei num vídeo anterior, Oxóssi e Odé são diferentes. No entanto, se desconhece, se na África você ir em busca hoje, perguntar quem é Oxóssi, se desconhece. Porque no século passado, acabou-se com a cultura Queto que existia. Então, se conhece Odé, não se conhece Oxóssi. E isso já faz com que haja uma miscigenação da informação de que os dois são o mesmo. Não são. São orixás diferentes. Oxóssi, irmão de Ogum, caçador do clã de Ogum, o orixá da caça, o orixá das matas. Odé, o grande caçador. Odé representa o caçador de todos aqueles guerreiros que precisavam na África serem consagrados como caçadores. Eles eram consagrados a Odé. Odé é o orixá caçador. Então tem já uma pequena diferença. Então há muitos terreiros de Umbanda que dizem que Oxóssi é o caçador. Não, ele é caçador, mas ele é do clã de Ogum. Agora entra um outro ponto, para a gente poder bem esclarecer isso. Existe uma lenda que Oxóssi, simplesmente um caçador do clã de Ogum, um dos membros, havia uma cidade que estava sendo atacada por seres, se eu não me engano eram corvos, e tinha um bem grande que ficou em cima do palácio lá do rei da cidade, e vários caçadores estavam sendo chamados para matar a ave, para matar aquele pássaro, e ninguém conseguia matar, ninguém acertava. E Oxóssi, que não tinha esse nome ainda, ele tinha uma flecha que tinha sido dada a ele, e tinha sido dito a ele, o Milá falou a ele, essa flecha nunca vai errar seu alvo. Não importa onde você estiver, a hora que essa flecha for disparada, ela vai acertar seu alvo. E ele foi um dos chamados para matar aquela grande ave que estava na cidade. E aquela flecha mágica dele, quando ele soltou-a, acertou no peito da ave e a matou. Com isso, todo mundo naquela vila, naquela cidade, começou a gritar Oxóssi, Oxóssi, que significa o grande caçador, que significa aquele que acertou com uma flecha só. E aí o nome ficou agregado a esse caçador, a esse irmão de Ogum. Oxóssi, o caçador de uma flecha só, o caçador da única flecha, o grande caçador. Então, com todas essas informações, agora nós já sabemos que Oxóssi e Odé são diferentes. Sabemos que a princípio Oxóssi não era caçador. Ele era irmão de Ogum, um dos clãs, um caçador do clã, não o grande caçador. Depois de uma certa
de certos acontecimentos em que ele, com as bênçãos de Orgulhá guiando a sua flecha, ele conseguiu se tornar para aquela vila, para todo o reino, o grande caçador, o guerreiro de uma flecha só. Acho que com isso a gente já conseguiu explicar quem é esse orixá. Ele, contando que ele tem a proteção das matas, né? Ele protege a fauna e a flora, com tudo isso nós já conseguimos várias coisas deduzir agora do restante das nossas informações. Então, o fator da criação dele, com essa informação a gente já sabe, é o conhecimento. Ele rege o conhecimento. Conhecimento da fauna, conhecimento da flora, conhecimento da vida. Então, é muito grande essa gama. Você falar assim, ele rege o conhecimento. Tá, o que é conhecimento? Ele é um livro? É olhar para uma planta? É muito mais além do que isso. É entender a energia da planta, os estudos físicos dela, os estudos químicos dela, os estudos espirituais dela. Então, o conhecimento ele abrange muito mais. Todas as áreas de conhecimento pertencem a Pai Oxóssi. É o fator de criação dele. Então, você é estudioso de qualquer área, é Pai Oxóssi que rege os estudos, que rege o conhecimento, a memória, a sabedoria. Tá bom? O campo de atuação, já falei agora há pouco, é as matas, é a fauna, é a flora. Com isso, ele sendo o orixá da caça e protegendo as matas, logicamente nós já entendemos que o campo de atuação dele é a prosperidade. Então, o que ele fornece para a terra, qual a função dele como uma força de natureza para nós, é o fornecer o alimento, é o fornecer a prosperidade, o fornecer a existência, fornecer a vida e manter com que o ciclo continue. Então, ao mesmo tempo que ele fornece a caça, ele faz com que vamos dizer, a própria fauna consiga sobreviver, consiga evoluir para que depois tenhamos novamente o alimento. Então, a prosperidade pertence ao Oxóssi. É a comida, é o alimento, é o semear. Tá bom? Vamos continuando com o Pai Oxóssi. Tem tanta coisa para falar dele. Eu não vou focar na linhagem dos caboclos, nos falangeiros. Isso nós vamos falar no próximo módulo. Aqui nós estamos falando só do orixá em si. Já falei que ele não é Odé, são diferentes. Muitas casas agregam ambos sendo o mesmo. Certo, vamos continuar. Temos para Pai Oxóssi a oferenda dele, a principal oferenda dada a ele é o axoxô. Mas no terreiro não se dá comida para o Oxóssi, nós só damos frutas. Novamente, as frutas que nós damos para o orixá, eu não estou focando nesses vídeos. Lá no PDF, eu acho, se eu não me engano, eu coloquei as frutas de cada orixá. Se não, quando eu falar de caboclos, eu vou falar das frutas que podem ser dadas. Mas eu não quero focar nisso porque a maioria dessas frutas não eram de conhecimento do orixá. Ou dos babalaôs antigamente. Então, o que eu vou focar é o alimento que pode ser. O que eu posso oferendar para o Oxóssi? O principal alimento, até mesmo na nossa casa a gente fornece, é o axoxô. O axoxô nada mais é do que milho cozido. Aí você tira os gominhos ali da espiga. Cozinha uma moranga, abóbora moranga, tira-se o meio, coloca-se todo esse milho lá dentro e se enfeita com pedaços de coco, tiras de coco. Esse é o axoxô, é esse que se dá para o Oxóssi. Pode-se dar outros, pode-se dar milho também, tanto milho cozido como espiga, quanto milho ralado dessa forma. Outra coisa que muitas casas dão e não é errado é o dar a caça ao Oxóssi. É dar um peixe assado, dar uma carne assada, a caça. Observação, bem importante. Não estou falando para sair aqui matando bicho para ficar dando para o orixá. Não é isso. Estou falando que pode ser dada a oferenda para Pai Oxóssi de carne assada. Você pode dar para ele a caça, comida que tenha sido caçada. Varia muito das casas, varia muito. Nós estamos começando no terreiro a dar peixe assado, já começamos a colocar essa doutrina junto para nós. Outras a gente vai puxando aos poucos, tá bom? Então, pode ser dado isso como oferenda, mas a principal é o axoxô. Continuando, o sincretismo de Oxóssi
Há lugares que o sincretismo é São Sebastião, há lugares que o sincretismo é São Jorge. Na minha casa, e é o que nós estamos falando no curso, é São Sebastião. Está aqui. Bom, Oxóssi é sincretizado com São Sebastião. A história vai estar aqui também, informada ali no PDF, explicando um pouquinho da associação de ambos. Mas, um resuminho, eles têm muito a ver com o se impor, o caçar, o bater de frente com simplesmente situações que são impostas em que eles protegiam, em que eles lutavam pela sociedade em que eles viviam. Então, existe algumas referências de ambos ali. Eu desconheço se São Sebastião tinha muito a ver com a caça. Desconheço. O que eu acredito que tenha envolvido muito o sincretismo foi o fato de São Sebastião ter tido as marcas por flechas no corpo. Talvez isso tenha sido um dos pontos também de sincretismo. Certo, pessoal? Então, eu vou agora cantar um ponto de Pai Oxóssi para a gente poder encerrar esse vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos cantar um pontinho de Pai Oxóssi para nós podermos encerrar esse nosso vídeo. Saia, Oxóssi! A majestade escura, um anjo iluminou o centro da Mata Virgem, foi seu Oxóssi quem chegou, mas ele é o rei. Até nosso próximo vídeo.